Bom dia, graça e paz. Estamos aqui com a breve reflexão neste sábado, 22 de fevereiro, com a reflexão com o texto, o tema, uma reflexão sobre a vida espiritual. Vamos falar com Deus. Senhor eterno Deus, abençoe, flui, Senhor, pelo Teu Espírito, Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto, ao longo dos tempos e neste tempo presente, muitas coisas que têm acontecido no mundo espiritual, numa vida espiritual da fé, como está tendo um certo desprezo por viver a vontade do Evangelho da graça de Deus. Muita gente tem apostatado, tem negado a verdade do Evangelho da graça de Deus e tem caído da graça de Deus e tem, para tentar de um modo, um paliativo para a sua vida espiritual, tentam adorações e tentam viver uma vida espiritual da sua forma, de uma forma rebelde, de uma forma insubmissa e que não tem Cristo como o centro e como o Salvador. Muitos tiram Jesus de cena e colocam os seus ensinos da sua maneira como a centralização para a sua devoção espiritual. Isso tem sido um perigo muito grande nos nossos dias. Vamos lá a esta reflexão. Fomos criados por Deus numa vida abençoada por Deus. Desde o início, Deus fez o homem para estar com Deus, com o propósito de ter a vida de Deus, estar ao lado de Deus. Mas devido a uma desobediência às ordenanças de Deus, Deus o tirou da sua presença. Mas Deus, com muito amor e misericórdia, traçou a salvação para nós em Cristo Jesus, no Evangelho da Graça, que tem como Jesus o Senhor e Salvador. Aí nós nos tornamos a estar na presença de Deus. Segundo ponto, no nosso ser espírito, no nosso íntimo, no ser espiritual, há uma ligação de estarmos voltados para Deus. Então, o ser espiritual se alimenta de coisas espirituais e nós nos alimentamos de Deus através da palavra dele, que o Senhor Jesus disse para o homem não viver só de pão, mas também de se alimentar de Deus. Então, há pessoas que o seu espírito está sedento de Deus, mas por motivo de algumas pessoas caírem da graça do Evangelho de Deus e sair da graça e quer viver ao seu modo, começam a alimentar o seu espírito de forma diferente, com adorações e ensinos da maneira, de um modo diferente que não é o de Deus. Porque querem fazer isso? Alguns pela ganância, outros pela sua vontade própria e outros quando saem da presença de Deus e vêm os espíritos das trevas e embutem em sua mente os ensinos errados, os ensinos espirituais que não tem nada a ver com o ensino de Deus, que não tem Jesus Cristo como o apreço para obedecer. Então, muitos realmente, por
não querer viver o evangelho da cruz, o evangelho do sacrifício para obedecer a Deus e ter Cristo como Senhor, aí caiu da graça e inventam maneiras que não é a de Deus para tentar ainda um paliativo pela vida espiritual, mas devido à sua soberba, desobediência, tiram Jesus Cristo como centro e como Senhor de sua vida espiritual e de seus ensinos. E aí é onde mora todo o perigo que muita gente ainda não se ateve a discernir que há pessoas que ensinam de forma errada e que não tem nada como Jesus Cristo, o Senhor e Deus em todas as coisas. Então vamos ler apenas 2 versículos da palavra de Deus que se ensina aqui na palavra de Deus sobre isso. O momento mais crucial que estamos vivendo aqui na Terra ao longo de todos os tempos é a apostasia. Muita gente rejeitando o evangelho da graça de Deus, trilharam caminhos tortos e aí se desviaram e querem viver da sua própria maneira. E não tem mais o evangelho da graça de Deus para eles em Jesus Cristo como algo que é o correto e faz e vive a maneira deles. Olha só o que diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Vós decaíste da graça. É assim, tem pessoas que foram soberbas, rebeldes, não aceitam o evangelho da graça de Deus, e outros que viviam no evangelho da graça de Deus não ficaram satisfeitos e quiseram viver da sua maneira. Caíram da graça e aí rejeitam a Cristo como o centro da obediência ao evangelho da graça. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde caíste e arrepende e faz as primeiras obras, senão virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro. Então é assim. Muitas pessoas não vigiam a simplicidade do evangelho de Cristo. Muitas pessoas, quando erram em alguma coisa, não é humilde, não ama a simplicidade do evangelho de Cristo e quer, alguns caem do evangelho de Cristo e para continuar uma vida espiritual e outros por ganância inventam ao seu modo e naquela vivência de espiritualidade Cristo não é o interessante, não é o Senhor, não é o Deus daquele meio espiritual. E Cristo não faz a parte principal. Cristo sai de cena de alguns tipos de pessoas que caíram da graça e que não vivem mais o evangelho da graça de Deus. E aí é onde está todo o perigo. Pessoas que não têm o discernimento da palavra de Deus. Alguns estão sendo enganados, sendo alimentados com um evangelho que não é o da graça e que não tem o Cristo cêntrico do plano dessa vida espiritual que se pregam por aí. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Vamos pedir a Deus a misericórdia dele agora em oração. Santíssimo Deus, temos visto ao longo dos tempos e no tempo presente, Senhor,
a desconsideração, o desrespeito, a falta de temor à tua palavra. Muitos caíram da graça e inventam um evangelho de toda maneira, menos que seja o da graça. Não tem Cristo como o centro de tudo, o centro para usar a fé para curar, o centro para ser o Salvador, o centro para viver o evangelho da cruz, e assim tem sido, Senhor. Muitos escândalos, muitas aberrações. Tenha compaixão e misericórdia de todos nós e daqueles que têm caído da graça do Evangelho do Senhor, que é o da graça. Em nome de Jesus, nós te oramos com muita, mas com muita piedade, Senhor. Tem compaixão. Em nome de Jesus, amém. Ótimo sábado, Deus abençoe e que haja temor, que haja temor.